Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, mais uma grande entrevista aqui. Nós vamos conversar com Paulo Varela. Ele é, entre outras coisas, galeristas, mentor de artistas, trabalha com Final Art. Ele faz muita coisa e vai contar um pouquinho da história dele aqui e o que ele está fazendo para ajudar os artistas aí em suas carreiras. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conversando com a gente. Obrigado, o prazer é todo meu. Então, só para não parecer, que a gente até falou isso antes de começar aqui, para não parecer que eu faço tudo isso, na realidade, eu tenho pessoas que fazem isso muito bem. Então, acho que para quem vai ter um negócio, o mais importante é se aliar a pessoas muito competentes, para que todos os negócios possam se desenvolver de uma forma apropriada e muito bem. Mas eu acho que a gente se conheceu por conta dos meus vídeos, onde eu tento ajudar os artistas a se profissionalizarem no mercado da arte. Pessoal, o Paulo é o seguinte, eu tive um grande problema aqui com o transporte das minhas obras. Eu vendo minhas obras presencialmente pela internet, através do Instagram, redes sociais e tal. E eu tive uma obra que, inclusive, eu acho que eu vou até pôr o vídeo aqui, que a empresa de entrega, ela encostou o meu quadro no portão elétrico, virou as costas para pegar alguma coisa no carro, o portão abriu e rasgou meu quadro. E o meu quadro estava muito bem embalado. Pelo menos eu achava que meu quadro estava muito bem embalado, tá? O que acontece? Aí eu falei, meu, como é que embala quadro direito? Se eu não estou embalando o quadro direito, eu preciso procurar. Foi aonde? No YouTube, né? O YouTube aí é o nosso nossa ajuda no sufoco, né? Aí eu encontrei o vídeo do Paulo, que ele fez um vídeo minuciosamente mostrando como embala um quadro. Aí eu fiquei lá perguntando onde pega o papelão, onde que arruma o isopor, onde que arruma isso, tal. E não tem só vídeo de ensinando esse tipo de coisa, não. Tem um vídeo de um monte de coisa. E devo dizer que já mudou minha cabeça aquele vídeo que você fez da embalagem, inclusive o courier, as transportadoras, tudo. Já já a gente entra num pouquinho da sua história, tal, mas você tem você tem muitas pessoas te perguntando esses pequenos detalhes que, para quem é artista profissional, mas que se virou sozinho a vida toda, sofrem com essas demandas? Sofrem e eu sofri. Tanto é que essa questão do vídeo da caixa, eu tenho um laboratório de impressão fine art e a gente produz tanto quadros em moldura quanto em metacrilato, que é basicamente uma impressão montada entre chapas de acrílico por um processo que eu até explico no canal. E a gente despacha para todo o Brasil, e não só para todo o Brasil, mas para todo o mundo. E a gente teve, eu já despachei de, sei lá, 8 mil obras, e dessas 8 mil obras, algumas não chegaram em um pedaço. E toda vez que as obras chegam em retalhos, a gente fala assim, bom, o que aconteceu? E a gente foi evoluindo para construir um material melhor. Mas para você ter ideia, um dos materiais que eu enviei, que é o metacrilato, são duas chapas de alumínio, chapas de acrílico, com um perfil de alumínio na parte de trás. A pessoa que chegou, quando a obra chegou do outro lado, ele me mandou uma foto, o quadro estava entortado, o alumínio tinha entortado. Se eu subir em cima do quadro, eu não consigo entortar o alumínio. Então eu falo assim, bom, devem estar despachando elefantes juntos com o meu Usaram quadro, né? como rampa, colocaram uma rampa assim no caminhão e subiram No uma moto. mínimo, isso. Então a gente começou a desenvolver materiais para que fossem, a embalagem ficasse bonita, isso é importante, e também resistente. Porque eu acho o seguinte, eu acho que quando você produz uma obra de arte, você gasta tanto tempo na produção, e você não pode simplesmente embalar de qualquer jeito, porque é parte fundamental do seu trabalho é que a embalagem seja tão bonita quanto a sua obra. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que todo mundo possa também se inspirar, para que eu possa compartilhar os problemas que eu tive no passado, para que outras pessoas também não precisem sofrer o que eu sofri. Então, por isso foi a história do vídeo da caixa. Mas, essencialmente, o que eu falo no meu canal é como o artista pode se profissionalizar no mercado da arte. Muitos artistas me pedem para avaliar a obra de arte. Eu falo assim, não, isso não é o meu departamento. Meu departamento é o negócio de arte, marketing, redes sociais, como fazer para que um artista
possa, melhorar a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua divulgação e também poder melhorar o preço, né? Porque a gente não... Quando a gente fala de obras de arte, o preço é uma coisa muito difícil, você deve ter passado por isso, é quanto eu vou cobrar pelo meu trabalho. E aí eu te digo, assim, se eu pego um trabalho de um artista desconhecido, que seja 1 metro por 1 metro, Certo. e eu pego, vamos aos extremos, tá? Eu pego um artista desconhecido, linda obra de arte, tá? E aí eu pego um quadro do Picasso. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Picasso. Acho. E eu falo assim, mas é sempre bom. O Picasso, eu falo assim, esse quadro do Picasso vale 10 mil reais, ok? Certo. Esse quadro do artista desconhecido vale 100 reais. Eu falo assim, qual deles você quer comprar? Eu tenho certeza que você vai ao banco pegar um empréstimo de 10 mil reais, porque você sabe, porque você está comprando aquele quadro por uma pichincha. É um investimento. Você sabe que é um investimento. Então, essa é a questão. Mas qual a diferença entre o Picasso e o artista desconhecido? Obviamente tem uma série de histórias por trás disso, de construção de marca, de como as pessoas podem trabalhar melhor para serem conhecidas, além da técnica. Além da técnica. E é isso que eu falo no meu canal. Paulo, assim, subjetivamente falando aqui, eu sou uma pessoa que aprendi a pintar autodidata. Claro que depois eu fui fazer faculdade, fiz curso com outros artistas e tal, mas absorvi ali no empírico, né? E no empírico você aprende a cobrar, né? Você fala, putz, quanto tá esse quadro? Tá 500. Um mês não vendeu. Agora tá 450. Não vendeu. Agora tá 400. Te dou 300 no dinheiro. Opa, então assim, eu cobrei 500, vendi por 300. Vamos trabalhar na média. Então assim, no empírico você começa a aprender a cobrar. Mas, para o artista aprender a cobrar, assim, você acabou de tocar num ponto aí que eu acho essencial, que é a técnica, né? Você não vai fazer qualquer coisa. Quem faz qualquer coisa e vende por muito caro é aquele que já fez uma excelente obra de arte ou coisas maravilhosas e tem um know-how e tem um nome que hoje qualquer guardanapo que ele assinar vale uma grana, né? Eu penso assim, né? Você tem que ter técnica. Quem está começando, que é um artista aí que está batalhando todos os dias, tem que ter uma excelente técnica e uma história para contar de vida nos seus trabalhos. Quando você vende o quadro, você não vende só uma obra um trabalho decorativo para decorar um apartamento, uma casa. Você vende também o seu nome. Seu nome está assinado lá. Esse nome tem que significar alguma coisa. E você dá esse significado para aquela assinatura. Você acha que é mais ou menos isso que eu estou pensando, Paulo, ou não? Acho que sim. Eu acho que existem duas linhas da produção artística. O filósofo chamado Aristóteles falava assim que a obra de arte ela tem que ter a qualidade, a precisão de um artesão, ok? Aí veio um cara chamado Duchamp, no começo do século passado, pegou um urinol, pôs ele de lado, assinou Mut, que era o fabricante do urinol, e pôs isso todo mundo criticou. Aí, então, se teve uma ruptura entre o modelo de produção artística, que é o aristotélico, que é da qualidade, da essência, de uma pintura que em alguns casos pode ser o hiperrealista, mas aí vieram outros, os impressionistas, e tem a outra linha de arte, que é a linha da ideia, do conceito, onde você pode pegar uma banana, colocar numa fita prateada na parede e vender por $80 mil. Aliás, esse mesmo artista, ele pegou uma privada e mandou fazer essa privada em ouro, e essa era a obra de arte dele. O que ele fez? Ele não fez nada, ele simplesmente teve a ideia, mandou fabricar uma privada de ouro e pôs. Aí você fala assim, por que eu compraria essa privada de ouro? O nome dessa privada se chama, dessa obra se chama América. Aí você fala assim, olha aqui, olha como é a brincadeira, né? Aí você tem artistas como o Piero Manzoni, que fez 80 latinhas e dentro dessa lata, ninguém sabe exatamente, porque ninguém abriu, foi merda de artista. Ele falou assim, basicamente eu fiz cocô, preservei o cocô e coloquei nessa latinha, e merda de artista é uma das obras que está no Metropolitan, por exemplo. Não, desculpa, está no MoMA. Tá. Por quê? Porque era significativa de um movimento
ele dizia assim, era uma crítica ao mercado de arte, onde tudo se compra. Então, quando você falou assim, é importante ter a técnica dentro de um modelo, dentro de outro da sua modelo, característica, né? No do universo que modelo você vive. aristotélico, onde você é o modelo da qualidade do artesão. E eu vejo que você tem essa técnica, você tem a precisão, você consegue chegar no hiperrealismo. Mas isso não é necessário. Não. Isso não é necessário. Você pode ser um artista só através de conceito. Então, para a gente não se perder. Nesse lado, sim, existem. Agora, na formação do nome, isso é fundamental para os dois. Tá? Por exemplo, quando eu falo do Maurizio Cattelan, que é o cara que pendurou a banana, não sei se você lembra dessa história, pegou uma banana, pendurou numa parede com fita, com silver tape, sim, e foi o mesmo cara que fez a privada de ouro. O Maurizio Cattelan é um grande palhaço do mercado de arte. Ele está bem, porque toda a arte dele é política. Então é possível ter uma arte política, mas ele construiu esse nome. Então quando se olha, inclusive ele fez uma das obras dele, ele fez a mesma, essa banana não veio do nada, tá? Ele pegou numa das instalações dele, ele fez a mesma coisa com o galerista dele. E esse galerista ficou lá preso no vernissage, preso por fitas silver tape, ficou preso lá por 1 hora, teve o agito, e aí depois eles soltaram o galerista. Foi a brincadeira que ele fez, e ele replicou essa brincadeira na banana. Então, quando eu falo isso, eu falo o seguinte, quando se olha para uma obra de arte, a gente não olha para uma obra de arte pontualmente, a gente olha para todo o processo do passado do artista. Você analisa a forma e o conteúdo, né? Não é só... Sim. Tem muitas obras que talvez pequem pela forma, mas tem um conteúdo riquíssimo. E tem muita gente que só consegue ver forma, não consegue ver conteúdo. É a mesma coisa você olhar uma história em quadrinho, o Gibi da Mônica, só olhar os desenhos e não querer saber o que eles estão falando lá no balãozinho de diálogo. Então você está olhando só forma. Qual o conteúdo? Não quero saber do conteúdo, não interessa. Sim. Quero saber, porque assim, quando eu falo em técnica, eu não estou falando de técnica só hiperrealista ou acadêmica. Pode ter, quando eu falo técnica, é a pessoa com esmero, né, conseguiu chegar naquilo. Se a pessoa tem que fazer, por exemplo, eu fui numa Bienal que tinha um monte de animais taxidermizados, né? Se aquilo é arte ou não, se você gosta ou não, se você acha bonito ou não, é achismo, né? Tava lá na Bienal e tal, mas a técnica da taxidermia estava bem feita. Então, não sei nem se foi ele que fez, deve ter comprado e montado uma produção ali, uma produção de arte ali, inclusive nem só mandou por container, deve ser um artista internacional e tal, enfim. Mas eu acredito que tudo tem que ser bem feito, né? Uma bordadeira que vai fazer bordados num tecido, tem que ter, né? Tem que mostrar esmero na técnica, não simplesmente, né? Desculpa a palavra, mas cuspiu lá alguma coisa e saiu alguma... Não é assim que funciona romanticamente na cabeça das pessoas que não conhecem o mundo da arte, acha que é assim, que quem faz um abstrato é um cara que fala e melecou. Isso aí meu filho faz, não é assim? Abstrato é uma das técnicas mais difíceis que se tem de fazer. Um artista acadêmico não consegue fazer um bom abstrato. Tá? Uhum. E eu sei disso por experiência própria. E conheço vários artistas acadêmicos que não conseguem fazer um bom abstrato. E tem gente que nunca soube desenhar na vida e faz abstrato maravilhosamente bem. Quando eu falo técnica, é isso, tá? Não que tem que ser acadêmico, não é isso. Sim. A gente começou essa história por conta da caixa, né? Exato. E aí, nesse momento, eu falei, olha, a caixa ela tem que ser tão boa quanto a obra. Ela tem que representar o trabalho, o tempo que você gastou e o esmero, como você mesmo falou. Você não pode mandar embrulhado de qualquer jeito, porque é o teu nome que está em jogo. Não estou dizendo a obra chegar inteira, porque há várias formas de você fazer uma embalagem, a obra vai chegar inteira. Mas a caixa tem que ser bonita. Ela tem que ser bonita. E aí, voltando ao assunto do artista, o artista é um contador de histórias. Tá? E eu vejo que muitos artistas ainda não chegaram nesse momento da contação de histórias. Basicamente, a produção é uma produção quase que inconsciente, o que é perfeitamente comum, né? Mas quando você começa a trabalhar, tentando, quase que fazendo um diário do seu trabalho, explicando para si mesmo o porquê de você estar produzindo isso, qual é a origem do seu trabalho,
Isso faz com que você consiga solidificar um pouco a sua produção. E, por exemplo, se você trabalha só fazendo cubos, e aí você começa a entender o porquê dos cubos, e aí você começa a evoluir no processo. E aí, se você consegue com isso contar para outras pessoas o que está na sua cabeça, aí você conta uma história, e aí o quadro, quando alguém pegar o seu quadro, comprar o seu quadro e colocar na galeria ou colocar na parede da sala, quando receber visitas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai contar Ele essa vai pegar história. aquela história e vai replicar para os convidados dele. Então, se eu pego dois quadros idênticos entre eles, do mesmo tamanho, mesma técnica, mesmo tudo, só que um deles não tem história e o outro está cheio de histórias, aliás, os dois têm o mesmo preço. Eu certamente vou comprar o que tem história, porque a história adiciona valor. Inclusive, Então, eu vou estou dar um fazendo o exemplo melhor aqui. negócio. Vou te dar um exemplo, Paulo. Aqui no meu canal, eu fiz uma coisa que eu testei a tinta mais preta do mundo, né? Que é a Musou Black. Ah, sim. Tá? Eu mandei um e-mail lá pro Japão, eles me mandaram a tinta, eu testei, só testei, coloquei preto com preto, comparei os pretos com pretos que nós temos aqui de outras tintas. Falei, gente, logo eu vou fazer um quadro com esse preto. Mas na minha cabeça eu pensei, essa tinta é difícil de trabalhar, eu não sei o que fazer com essa tinta. Aí, o Iberê, do Manual do Mundo, me pediu essa tinta emprestada. Me pediu essa tinta, queria comprar. Eu falei, não, eu te dou. Mandei a tinta para ele demorou um tempo para fazer o vídeo. Eu falei, esse vídeo nem vai sair. Nem sei se foi ele que mandou e-mail para mim, deve ter sido alguém lá da produção e tal. Saiu o vídeo dele no Manual do Mundo e ele me citou. Inclusive, eu tinha até uma foto que eu tirei com ele aqui no Embu e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer o quadro da tinta mais preta do mundo agora, eu preciso pintar alguma coisa. Aí eu achei um leão preto e branco, quer dizer, achei um leão, transformei ele em preto e branco, diminui a quantidade de cores dele e tal, e fiz a pintura no meu canal aqui no YouTube. E aí eu pensei, essa tinta é problemática, eu não posso vender esse quadro assim, eu não posso expor ele assim, porque se você passar a mão, ela é mais preta do mundo, ela pega qualquer tipo de gordura e sujeira. Eu falei, vou invernizar. Fazer o quê? Invernizei. Ela se transforma na tinta normal, mais preta do mundo normal. Parou de ser mais preta do mundo, porque ela reflete luz. O que acontece? Desculpa, o verniz reflete a luz. Então Aí o que acontece? Eu pus na minha galeria, não vai mudar nada. Aquele quadro tá lá, mas se você olha perto dos outros, o preto é igualzinho o outro, porque eu pus verniz. Pus um QR Code lá do vídeo que eu fiz e coloquei lá, esse quadro foi pintado pela tinta mais preta do mundo, blá, 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 blá. Chegou uma pessoa, olhou, falei, quadro bonito. É um quadro igual qualquer um que tá aqui e tal, né? Beleza. Aí eu falei, aí eu entrei com a história. Falei, essa tinta foi feita com a tinta mais preta do mundo, não sei o quê. Aqui tem um QR Code que você assiste o vídeo de eu pintando com ela, todo esse processo, tal. O cara comprou o quadro. Olha que legal. Se não tivesse, talvez, o QR Code, a historinha, por que aquele quadro, tal, blá, blá, seria só mais um quadro bonito que ele viu. Ele levou o quadro e, com certeza, deve ter assistido o vídeo várias vezes e toda vez que alguém perguntar, ele falou, esse vídeo aqui, o vídeo do cara pintando aqui com a tinta mais preta do mundo. Então, assim, tem uma história naquele quadro. Não estou dizendo que é a história da minha vida, mas aquele quadro teve uma história. A produção daquele quadro teve essa história, entendeu? E muitas vezes as pessoas compram pela história, pelo investimento. E é isso que acho que os artistas têm que ter em mente, né? Fazer da sua carreira artística uma bela história contada nas suas obras. Seria mais ou menos isso, né? Sim, eu acho que uma questão que eu sempre brinco, eu falo assim, quais artistas do passado eram bons em marketing? E aí as pessoas ficam pensando, e eu falo assim, todos os que você conhece. Sim. Porque os que não eram, não estão aqui hoje. Aí você fala assim, puxa vida, mas o Van Gogh, ele era introvertido, ele não era bom em marketing. Ele não era, mas a cunhada dele era. Foi depois que ele morreu, a cunhada ficou com todas as obras, porque o irmão também morreu, e ela montou o Museu Van Gogh, e ela construiu a marca do artista. Sim. E ele, assim como outros artistas contemporâneos dele, eram competentes. Só que o que destacou ele, obviamente a qualidade do trabalho é fantástica, mas foi muito trabalho feito. Então eu digo assim, todo artista... bom, para os artistas eu devo dizer assim, existem 1001 profissões que pagam melhor do que de artista, tá? Inclusive, franquia da Havaiana deve pagar melhor. Mas o artista gosta de fazer o que faz. Tá? Uma vez que determinou que essa vai ser a carreira, que você decidiu que essa vai ser a carreira, então você se tornou um empreendedor. Sim.
O empreendedor, ele tem, quando você monta uma empresa, uma microempresa, quem tem uma microempresa, você, enfim, todos têm todo mundo que é artista é uma microempresa. Tem que ser basicamente tudo. Tem que ser departamento de despacho, de marketing financeiro, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Ok. Então não tem. As pessoas me perguntam como eu faço para que o meu negócio decole. Eu falei, seja um empresário. Ser um empresário. O empresário ele envolve todas as áreas, inclusive a de marketing. Se não tem um departamento de marketing e venda bom, nenhuma empresa segue. Nenhuma empresa segue. Então, todo mundo tem que aprender a fazer a parte de marketing. E isso envolve marketing online. Marketing Sim. online, hoje, assim, o Instagram, as redes sociais, eles são muito importantes para a venda. Então, tem que se aprender. Não tem como fugir disso, tem que aprender. E tem que saber contar história. Não existe um marketing que seja feito de anúncio. Você faz um anúncio, fala assim, compre o meu quadro. Não funciona. E eu digo assim, a rede social é igual como se fosse uma grande balada. Uma balada de 100 milhões de pessoas. Mas imagina que você vai numa festa. E aí você chega lá, tá cheio de gente desconhecida. Você vai lá e cutuca o ombro da pessoa. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo. Quer comprar uma obra de arte minha? Quem é você? Quem é você? Eu não vou, no mínimo é estranho. Aí você vai outra, oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Às vezes pode ser que funcione se realmente você for um cara especial. Eu não sou, todo mundo vai falar não. Agora, o que você vai fazer? Você tem que começar a contar histórias sobre o que você faz. As pessoas vão começar a olhar para a sua história e falar assim, poxa, esse cara é legal. E aí vai ter um grupo de pessoas que segue você, e aí os amigos desses amigos vão começar a olhar para você, e de repente, quando você entra nessa festa, todo mundo fala assim, olha aqui quem é o Jaime é um cara importante. Aí eu vou querer comprar. Aí eu não vou olhar a sua obra e falar assim, não, isso aqui é uma pintura. Não, é uma pintura do Jaime Trindade. É completamente diferente. Aí a obra de arte deixa de ser um commodity, onde uma obra de arte aqui é igual àquela. Não. É a história que eu comecei ali, entre um artista desconhecido e um Picasso. Pô, o Picasso não é uma obra de arte qualquer. Não. Eu sei que eu vou comprar aquilo, tem muito significado por trás. No mínimo, poder de revenda. No mínimo. Paulo, eu tenho uma galeria no Embu, né? Não montei porque, bom, enfim, montei porque queria, mas montei por necessidade, por causa da pandemia. Eu era expositor da feira, da praça mesmo. Só que assim, eu não aguentava mais tomar chuva na cabeça, cocô de passarinho, toda essa vida aí de expositor de praça. Falei, teve a pandemia, só liberaram os comércios, falei, tá na hora de eu montar minha galeria. Meti a cara e fui. Claro que nem sempre é fácil ter o seu próprio negócio, tem altos e baixos, mais baixos às vezes que alto, mas teve uma coisa que eu comecei a perceber. Com minha galeria física, antes da minha galeria física, eu mandava preço na internet, as pessoas não queriam pagar. Eu tendo minha galeria física aqui e tal, eu dou o preço na internet, a pessoa pinchicha um pouco, negocia e tal, mas aceitam o que eu falo. E outra coisa, outro dia aconteceu uma coisa estranha, né? Que você falou assim de ter a história, né? Na rua que eu tô, tem uma outra galeria que também comprou um monte de indígena lá, mais ou menos lá da Bahia, do Pernambuco, enfim, do Nordeste, e colocou lá para vender pela metade do preço dos meus quadros. É um concorrente. Eu falei, beleza, concorrente é legal. Aí entrou uma pessoa e falou, quanto tá esse quadro? Eu falei, tá tanto. Nossa, mas lá tá 1.000, lá tá 1.500. Aí eu falei, né? Eu não vou nem, não tem nem discussão. Ele falou, mas lá não é um Jaime Trindade. Bom, aí eu já comecei a perceber a questão do nome, porque as pessoas já começam a reconhecer o seu trabalho se você tem uma história, né, concisa, assim, desde quando você começou, uma história honesta. Você tem que ser honesto com o seu trabalho. Penso assim. Não inventar porque tá na modinha, porque viu alguém fazer e quer fazer também porque quer ganhar dinheiro igual o seu vizinho tá ganhando. Tem uma história honesta com aquilo. Você acha que é fácil vender rosto de indígenas brasileiros? Não, é muito difícil, porque o tema é pesado, o tema é forte, não é qualquer um que vai querer. Tal. E eu encarei isso, e hoje eu sou um dos únicos aqui em São Paulo que faz. Quer dizer, tem que ser honesto com você mesmo, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu acho que esse é o caminho. Em algum momento você vê que não deu certo, você tem a chance de mudar. Mas eu persisti,
tô aí. Hoje as pessoas consideram aquilo é um Jaime Trindade. Não tô ainda no nível de um Picasso aí, mas nem sei se vivo ainda estarei. Mas, enfim, acho que é o caminho de todo artista, né? Quais são as maiores dores, Paulo, que as pessoas chegam para você, o pessoal aqui do YouTube que te comentam, que agradece pelos seus vídeos, quais são as maiores dores deles? Você tem uma... Olha, deixa eu só comentar uma coisa sobre a sua produção de indígenas, e assim, já que a gente pôs o Picasso na história aqui, até ele validava a arte dele. Tá? O Picasso teve vários movimentos, teve o movimento, teve o período azul, rosa, depois foi para o cubismo, aí entrou num quase que um abstrato, né? Mas ele não lançava isso, ele produzia e deixava no ateliê. E aí, quando as pessoas iam no ateliê dele, ver as obras dele, ele mostrava o que ele estava produzindo e falava assim, isso aqui, o que você acha disso? E ele ia validando com as pessoas, e as pessoas falavam assim, nossa, muito legal. E aí, com isso, ele falou, ok, está na hora de levar à frente isso. Então, eu digo o seguinte, pergunte. A gente sempre acha assim, não, eu tenho que fazer tudo sozinho. Não, pergunte. Pergunte, mas como referência, não siga a ordem de ninguém. O Ford, ele até tem uma frase boa, ele fala assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar charretes mais rápidas, porque não era o conceito delas carro. Então, eu digo assim, se você tem uma produção artística, valide com outras pessoas. Aliás, tem gente que valida na raça, tipo, não consigo vender isso, deixa eu produzir outra coisa. Mas se você tem alguma vontade de produzir algo que seja um outro estilo, produza e valide. Não vale irmãs, mulher, marido. Parente é Valide tudo com lindo. pessoas... eles são seus superfãs, aí não pode. Valide com pessoas desconhecidas, para que você, de repente, fale assim, olha, isso não vai alterar a sua produção artística. Continua sendo você o autor. Você é capaz, como artista, de produzir uma série de coisas na sua vida. Às vezes ficar parada, agora você está solidificado nessa sua linha de trabalho. Mas eu digo, para quem está ouvindo a gente, é sempre importante validar. Valide com outras pessoas. E sempre procure crescer de alguma forma nesse sentido. Aí você me perguntou assim, quais são as preocupações, ansiedades das pessoas que falam comigo, e muita gente fala. Na realidade, a grande maioria quer que eu represente eles. Todo mundo quer o caminho mais fácil. Tá? E eu digo o seguinte, não existe caminho fácil. Não na arte, não nenhum outro. Agora, quando se pratica, o caminho vai se tornando mais fácil. Eu falo assim, é como você entrar no mar. Existe aquela quebração. Você vai tomando umas ondas na cara, claro. E aí você vai se ajustando. Chega uma hora que você vai nadando e acabam as ondas e você tem o mar à sua frente para navegar. Então, o caminho mais fácil pode-se pensar que é procurar um galerista, para que o galerista seja o seu vendedor. E aí você só se preocupa com a produção artística. O fato é que existem, e eu não sei desses dados, mas eu vou chutar, para cada 100 mil artistas tem um galerista. Então, tem pouquíssimos galeristas que estejam dispostos a representar artistas. E eu, como galerista, eu falo assim, por que eu investiria num artista? É igual a uma startup. Startup é uma empresa que vai se lançar e aí toda startup acha que vai bombar. Ganhar milhões. Se lança no mercado. Vai ganhar milhões, só que o fato é que nem 5% das startups duram mais do que um ano. Então, quando um galerista ele vai investir num artista, é como se ele estivesse investindo numa startup. Agora, o que ele mede para saber se essa startup é boa ou não? O trabalho é sólido? A história por trás da obra é sólida? Porque é um investimento que eu estou fazendo, é meu tempo, espaço de galerista, e aí, se tudo isso se mostra sólido, aí fala, bom, esse cara, eu sei que eu vou estar investindo, eu vou investir nele, e daqui 10 anos ele vai continuar produzindo, porque ele tem uma produção sólida e uma história sólida por trás. Então, eu digo o seguinte, mesmo que um artista consiga ser representado por uma galeria, ainda existe a chance, existe uma coisa, a lei de Pareto, depois eu passo para você, mas a lei de Pareto fala dos 80-20. Basicamente é o seguinte, 80% dos artistas representados numa galeria
representam 20% da receita da galeria. 20% dos artistas da galeria representam 80% da galeria. Então, a chance de um artista entrar numa galeria é pequena. Agora, a chance dela ganhar dinheiro sendo representada pela galeria não é menor ainda, mas é pequena, assim. Então, e hoje nunca foi tão fácil um artista se vender online. Sim. Tem todos esses recursos que não tinham antigamente. Porque uma galeria é importante em alguns casos. A galeria é boa para quando você fala assim, Jaime, você vende o seu quadro a R$4.000? Não. Eu tenho uma lista de clientes que está disposta a pagar 40 mil. Então, você para de vender por R$4.000, porque eu vou pegar todo o seu conjunto de trabalho e vou valorizar ele. Então, o galerista ele é muito bom para isso, sabe? Isso, pega o cenário de Nova York, por exemplo, galeristas importantes lá pegaram artistas como Andy Warhol, Basquiat, fala assim, a partir de agora eu vou vender você, e você não vai mais vender por $1.000, você vai vender por $10.000, isso nos anos 80, né? Sim. Então, o galerista ele é importante nesse sentido, é valorizar a obra do artista, mas em termos de construção da marca do artista, o artista tem que fazer isso por conta própria. Claro. E perguntar para pessoas, consultar pessoas que trabalham dentro do sistema da arte, como curadores, e falar assim, escuta, dá uma olhada, me dá a sua opinião. E a gente como artista, ou as pessoas como artista, elas têm que estar acostumadas a tomar coice. Aliás, já está dentro da profissão, né? A tomar coices, seja não conseguindo vender, ouvindo críticas. A gente tem que ouvir, filtrar e usar isso de uma forma positiva. Claro. A gente não pode falar assim, meu Deus, está tudo acabado. Senão, não é a carreira certa. Falando isso, daqui a pouco a gente conta aí um pouquinho da sua história, mas o assunto está muito interessante em relação a galerista. Eu, por experiência própria, não tive muitas experiências boas com galerista, porque galerista é um nome, né? Uma nomenclatura, né? Que teoricamente seria um dono de galeria, né? Não um investidor Sim. em arte, investidor em artista. Não, dono de galeria mesmo. Dono de galeria. Então, nem todos os donos de galeria querem investir no artista. Às vezes ele só quer ganhar dinheiro em cima de artistas que estejam extremamente necessitados. Não importa a sua qualidade técnica, não importa a sua história de vida. E eu, infelizmente, dei de cara com... Galerista é igual agência de modelo. Existem aquelas agências de modelo que ficam vendendo book, e o negócio da agência de modelo é para vender book, não é para fazer você ganhar nenhum tipo de trabalho. Então, talvez... existem galeristas muito sérios que estão trabalhando não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E existem galeristas que não são sérios. Então, às vezes, você encontra gente assim e tem que manter a distância dessas pessoas. Então, mas só para contextualizar, né? Eu tive azar de encontrar galeristas que queriam se aproveitar de mim, passando por uma situação financeira, brigando pela minha história, que é o que eu faço hoje. Eu bati o pé ali, falei, eu vou fazer isso, gostem vocês ou não, gostem o Brasil ou não, vou pintar isso aqui, pronto, acabou. E isso me custou muito caro, isso me custou anos e anos de dificuldades, e me custou muita coisa, porque eu queria continuar com uma história ali. Chegou um momento que eu pensei, eu vou ter que desistir, porque eu não estou aguentando mais, não sei o quê. Mas eu bati. E dei de frente com galeristas aproveitadores. Mas criou aquela resistência, né? Aquela coisa. E há pouco tempo atrás, um amigo meu aqui, o Elton Brunetti, que também dá aula, professor, um grande artista, falou, Jaime, eu tô trabalhando com uma galeria aqui em Curitiba, tal, mandou o nome e tal. Falei, pô, que legal, cara. Por que você não entra em contato com ela, tal? Eu entrei em contato com a pessoa lá, a dona da galeria, excelente pessoa, maravilhosa. Mostrei meu trabalho, ela falou, olha, não, acho que aqui não vende esse seu trabalho e tal, mas é muito bom, não sei o quê. Tá bom. Aí, 2, 3 meses depois, ela entrou em contato comigo e falou, eu assisto todas as suas entrevistas aqui no canal do YouTube. Tipo assim, eu não sabia que era você que estava falando comigo aqui. Ligou a pessoa ao entrevistador aqui e tal. Olha só. Olha só, tá vendo? Quer dizer, eu mostrei uma história não só a história do artista que pinta indígenas, mas mostrei a história de uma pessoa que está empenhada no mundo da arte, que está aqui trazendo história de outras pessoas e tal. Ela falou, vamos fazer uma experiência então? Manda 4 quadros para mim. Cara, e assim, eu vou falar para você, às vezes a gente fala mal de galerista
às vezes é mais despeito, sabe? A verdade é essa. O artista tem muito rancor, muito despeito É. de outros artistas que conseguem entrar realmente numa boa galeria. Eu entrevistei aqui um outro artista que entrou na Galeria André, ele contou como é que foi e tal. Então a gente tem aquele despeito, fala assim, ai, Sim. É galeria, um você pouco o fala conto mal da às vezes. raposa e da uva. É, A raposa fica pulando, não consegue pegar a uva, e aí ela desiste e fala assim: aquela uva, no mínimo, deve estar azeda. E eu entendo como é absolutamente normal. Essa equação galerista-artista nunca fecha muito bem, porque né? eu vejo que os artistas, e é normal isso, porque eles amam. Imagina, você tem o seu filho, como ninguém vai amar o seu filho, né? E aí os artistas falam assim: pô, como é que você não está me vendendo? Sabe? Às vezes não consegue, não tem jeito, não consegue. E aí o artista fica chateado porque o galerista não consegue vender, e o galerista fica chateado porque ele gasta tanto tempo, e aí na hora de vender, ele vende pouco para pagar as contas, e aí um galerista cobra 50% do valor de uma obra, né? Então é uma equação 50% diferente. eu acho justo, viu? Tem gente que cobra muito mais. 50% é justo. Então eu digo o seguinte: uma coisa que você fez, e isso que sirva de lição para todo mundo que está te escutando, você saiu do banco de trás e você tomou o volante da sua vida, onde você está dirigindo, você está produzindo conteúdo, está se tornando uma referência no mercado de arte. E aí você me contou uma história que é muito significativa, de uma pessoa que te seguia e falou assim: não, não, eu não me liguei que você era o Jaime, e agora eu quero fazer uma experiência com você. Se vendeu ou não, não importa. Importa que você abriu portas. Até ficou mal. Importa que ele abriu portas, mas você abriu portas que são fundamentais. E quem está te ouvindo tem que fazer isso. Não pode cair no vício de só produzir para produzir. Tem que fazer todo esse processo. Tem que construir a marca. Eu acho que eu estou me repetindo isso porque é muito importante. A construção de marca. Agora, para construir uma marca, você tem que entender qual é essa marca, o que ela é, o que você representa. Vocês, artistas, são contadores de história. Vocês absorvem a informação que está acontecendo no mundo e gospem em forma de arte. O Freud falava isso, que esse é um processo de sublimação. Artistas muito importantes, falando no Freud, que é o Lucian Freudman, é um artista inglês, morreu já, mas ele sofreu muito na infância. E as obras de arte dele, ele meio que usava toda aquelas questões da infância dele, ele transmitia na obra de arte. E eram obras muito poderosas, assim. Então, o artista, ele é um grande captador do que está acontecendo no mundo, e ele tem que transmitir isso para a obra de arte. E quando ele consegue tornar isso quase que consciente, faz com que as pessoas também entendam. Isso é muito legal. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de marca, né? De você acabou de me contar histórias, de você passou por problemas e aí você fez o seu canal e as pessoas começam a te reconhecer. Isso é fantástico. Todo mundo que te ouve, não estou dizendo que todo mundo precisa ter um canal, mas assim, todo mundo precisa canalizar uma história e fazer com que as pessoas consigam ouvir. Mas, Paulo, assim, existe várias oportunidades. Por exemplo, eu já dei aula em creche, não a professor, eu fui convidado para pintar um quadro para crianças de 4 anos de idade. O que eu ganhei com isso? Não sei. De repente, aquela criança de 4 anos de idade, há 20 anos atrás, vai ser uma pessoa que vai me contratar para alguma coisa, vai me colocar numa situação privilegiada em algum lugar. Enfim, eu Você plantei, né? ganhou, isso se chama moeda social. Moeda Exatamente. social não é uma moeda que você possa comprar pãozinho na padaria. Moeda social é o que você consegue, as pessoas vão te olhar com outros olhos. Principalmente se você usa esse evento para contar essa história, para que mais pessoas possam saber o que você faz. Aliás, assim fala assim, alguém me perguntou essa semana, ok, o que é necessário para fazer uma exposição de arte? Quais são o checklist mais básico? Eu falei, o checklist mais importante é construa uma lista de e-mails de pessoas que são potenciais, pessoas que gostam de você, que são potenciais compradoras. A sua lista de e-mails é fundamental para quando você fizer essa exposição,
Você vai chamar essas pessoas todas para que elas... Então, fundamental para quem quer fazer uma exposição é ter gente na exposição. Claro. Okay. A segunda coisa mais importante é você fotografar esse evento para que mais gente saiba que o evento ocorreu e que foi um sucesso porque estava cheio de gente. Então, você vai conseguir levar 100 pessoas para uma exposição, talvez seja muito, até menos, mas aí você vai conseguir fazer com que essa exposição seja vista por 10 mil pessoas depois. Então, ter uma lista de e-mails, levar a gente para a exposição e fazer com que o evento seja fotografado e você capitalize em cima desse evento por muito mais tempo. Mas também, assim, o artista ele tem que ter um pequeno feeling, né, para não cair em armadilhas. Por exemplo, uma questão aqui, pinga-fogo. Eu estou sendo convidado direto agora por umas revistas aqui de Alphaville e uma revista lá do Rio de Janeiro, para mim aparecer na revista. Eu tenho amigos que pagam R$5.000 para sair na revista e nunca vendeu uma obra de arte, não faz nada, não acontece nada. Tem um evento, uma exposição, que só vai pessoas da revista e parentes dos artistas que estão na revista e pessoas contratadas ali para fazer uma matériazinha e tal, porque eu não vejo muito futuro. Eu posso estar completamente errado, né? Posso ter uma visão completamente... Você está sendo convidado para pagar para sair na revista? Exatamente, nada de graça. Cai fora, cai fora. É a história do book, é exatamente a história do book. E eu te falo uma coisa, tem a famosa no mundo do sistema da arte, exposição no Louvre, Carrossel do Louvre. Carrossel do Louvre, eu sempre falo isso. O Carrossel do Louvre. O Carrossel do Louvre, o que é? O Louvre, todo mundo sabe que é o Louvre, é um grande museu, se não o maior museu do mundo. No subsolo do Louvre se construiu um shopping center. No subsolo do Louvre se chama o shopping center, que se chama Carrossel do Louvre. Tem loja que você compra brinquedo, compra roupa no subsolo. E lá, no subsolo do Louvre, desse shopping center, existe uma área de exposição. E eles fazem, uma vez por ano, uma feira de arte e eles vendem, como é que chama? Stands. Acho que está por volta de 5 mil euros o stand no Carrossel do Louvre. Tem muitas pessoas que fazem o seguinte, compram ou alugam esse stand, pagam 5 mil euros, e aí entram em contato com artistas aqui no Brasil e vendem, olha, vamos ter uma exposição no Louvre, para você vai sair 2 mil euros. Eles põem 15 artistas, 2 vezes 15, 30 mil, paga 5, sobrou 25 mil euros, legal. Agora, essa é uma exposição que pode vender? Talvez pode, porque realmente vai a gente lá na França, pode ver sua obra, mas assim, ela é uma exposição no Louvre? Não, definitivamente não. E se você não vender, são 2 mil euros que foram para o lixo. Agora, se você colocar isso no seu currículo, expôs no Louvre, um bom curador vai dar uma risada. Porque ele sabe o que é. O esquema, entendeu? Né? E é o mesmo esquema dos navios aí, né? Dos cruzeiros, né? Exposição em cruzeiro. Isso, Então, o que eu digo é o seguinte, já que você está disposto a investir numa exposição, junte 5 ou 10 artistas que você gosta e fala assim, nós vamos fazer uma exposição coletiva. Cada um põe R$1.000, isso é super genuíno, super possível e muito, muito recomendável. Junta 10 artistas, cada um põe R$1.000, aluga um local que seja interessante, faz uma exposição por uma semana, não mais do que isso, não precisa. Faz uma exposição, uma grande coletiva, e isso é genuinamente legal. Tem vários curadores que são legais, que poderiam ajudar vocês, mesmo que você pagasse para isso, não tem problema nenhum. Estudantes de arte que são muito bons, e ele vai falar assim, ok, deixa eu dar um caráter de exposição coletiva, e você pode realmente, genuinamente, colocar isso no seu currículo como sendo, olha, isso aqui realmente foi uma exposição coletiva, num lugar legal. Tem muitas galerias de arte que alugam o espaço, tá? Eu sei disso. Paulo, tem centros culturais também que você não precisa nem alugar, você pode agendar com a Secretaria de Cultura da sua cidade. A cultura da cidade, principalmente cidade pequena, é carente de eventos, é carente, não tem o que fazer. Sim. Aluga, agenda lá, pede, coloca lá 15 dias, uma semana, reúne uma galera. Eu vou te dar mais uma dica, que essa é uma dica só para você, não fala para ninguém, tá? Os shopping centers, com a questão das pandemias, eles tiveram muitas lojas fechadas. E o pior que pode existir num shopping center é tapume. Tá? Então, o que eles procuram? Eles procuram
pôr gente nesses lugares, popular, para não ter um tapume. Se você for ao shopping center e falar assim, eu quero fazer uma exposição coletiva aqui por um período de um mês, eles vão te ceder o espaço sem custo. O Shopping da Granja fazia isso, né? Faz isso. Sim, aliás, o Shopping da Granja aqui, da última vez que eu vi, tinham 3 exposições em 3 lojas diferentes. Funciona muito bem. Correr atrás. E é uma forma de você... Exato. Banco da frente. Ó, a gente não pode ficar de vítima no mundo, porque o mundo está se lixando porque a gente acha. O mundo é indiferente, assim como a natureza é indiferente do que a gente acha. Então a gente tem que tomar a frente, produzir coisas, e aí, só então, as pessoas vão começar a olhar para a gente. Paulo, aqui agora é o momento dicas para você aí de casa. Estamos aqui dando várias dicas. Já foram boas aqui, hein? Ó, várias dicas boas. Uma vez estava eu, e a gente também ensina aquilo que deu certo na nossa vida, né? Se deu certo para mim, pode dar certo para alguém. Estava eu no sofá, desesperado, naquela vítima, no banco de trás do carro, olhando para cima, falando, meu Deus, o que eu faço da vida? Estou sem grana, estou sem serviço, estou sem... Coloquei num canal lá, canal 11, era Claudinha, Mulheres, sei lá, algum programa desses vespertinos aí e tal. E aí tava lá uma pessoa pintando um pano de prato, uma madeira, alguma coisa. Eu falei, gente, que negócio mal feito. Eu pinto 1000 vezes melhor que isso aí e tal. Opa, peraí. Fui na lista telefônica, listas aquelas amarelinhas e tal. Gazeta. TV Gazeta. Peguei o telefone e falei, quero falar com a produção do programa tal. Aí entrei em contato com a produção e falei, quero mostrar o meu trabalho para vocês, que eu quero aparecer aí. Vem aqui na Avenida Paulista, não sei o que, não tinha nem carro, eu ia de ônibus. Fui de ônibus lá, peguei minha pastinha, só que assim, uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre tirei foto de tudo que eu fazia. Eu sempre coloquei lá um memorial descritivo, sempre deixei, por mais mal feito que tenha sido feito naquela época, eu sempre registrei. Então eu levei meu book, eu falei, eu faço isso, eu pinto móveis, eu pinto quadro, eu pinto e bordo, eu dou estrelinha, eu faço cambalhota, eu faço isso, faço aquilo. Maravilhoso seu trabalho. Quando você pode aparecer? Que semana que vem? O diretor me amou. Aí eu falei, cara, eu virei a estrela do programa lá, eu fui umas 3 vezes seguida. Pintei pote, pintei madeira, pintei isso. Daí eu falei, agora tem que pintar quadro. Vou dar um salto mais alto, eu vou mais além. Eu vou entrar em contato com a produção da Ana Maria Braga. Aí entrei em contato com a produção da Ana Maria Braga, mostrei o meu trabalho, vem aqui mostrar. Fui lá, mostrei, tal. Vamos gravar tal dia. Vieram na minha casa gravar. E eu não tinha nem pão para dar pro pessoal. Não tinha nem pão em casa para dar, pão com cafezinho para dar para eles. Mas foram na minha casa, gravaram, apareceram no programa, blá, blá, blá. Aí eu falei, tá na hora de ir para tudo quanto é lado. Eu fui na Record, fui na Band. Na época era um caminho que eu estava seguindo. E eu consegui vários trabalhos, né? Por exemplo, fazia textura de parede, que eu também cheguei a fazer, né? Fazia pinturas especiais em móveis. Entrei na textura de parede. E aí fui convidado para fazer uma obra em Alphaville, enfim. Eu não fiquei parado. De alguma forma, aquilo me abriu outras portas. Eu falei, bom, tá na hora de eu sair em revistas especializadas. Aí eu fui atrás da Online Editora, mostrei meu trabalho, vamos fazer um especial. Eu fiz uma revista especial com releituras de grandes mestres. Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rembrandt. Nenhum outro artista na época queria fazer releitura desses caras, que eles tinham medo de ficar estigmatizado. Eu falei, não, manda para mim que eu faço. Eu peguei e saiu uma revista só minha. Sabe que é sair uma revista sua de uma editora grande com você na capa? Não é para qualquer um. E eu não paguei nada para isso. Eu fui atrás. Eu chegava para meus amigos no Embu e falei, gente, vamos para a revista? Vamos fazer um passo a passo lá na revista? Essa revista aqui. Os meus amigos falavam assim para mim, eles pagam quanto para mim lá? Eu falei, meu querido, você está saindo nas bancas do Brasil inteiro, na Europa, porque ia para Portugal, ia para todos os países que falam língua portuguesa. E você ainda quer que eles te paguem? Pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça, né? Vamos sair do banco de trás, vamos pegar a direção da vida, como você está falando aí. Eu ofereci isso para muita gente, e muita gente achava que eu era doido, enfim. E aquilo, assim, não é que mudei de vida por causa disso, não, mas mudou o percurso da minha vida para me chegar onde eu estou hoje. Me ensinou muita coisa. E na época foi bom, abriu portas para mim. É isso que você tem que fazer, né? Abrir portas, né?
Sim. Uma coisa que você falou muito interessante, eu gosto muito dessa frase, mano. Não se cava um poço com sede, que pode ser muito tarde. Então, como vocês falou, assim, eu não tinha um pão para servir para as pessoas que vieram aqui. Então, quem está te ouvindo, está sentindo que as coisas não estão indo bem, é a hora de correr atrás. Não deixa as coisas piorarem a um ponto de falar assim, puxa, eu não tenho mais o que fazer, tenho que pegar dinheiro com a minha mãe. Não, começa agora, não deixa ficar com sede para se cavar esse poço. Você cavou um belíssimo de um poço, indo atrás das emissoras, das revistas, isso foi importante. Isso é mídia gratuita, meu amigo. Se você fosse pagar isso, estaria na casa dos milhões. Então, muito, mídia muito gratuita. Exato. Então, os artistas que estão te ouvindo e que te ouvem com frequência precisam pensar nisso o tempo todo. As redes sociais são baratas, elas são praticamente de graça. Quer dizer, se você quiser realmente vender, você tem que pôr dinheiro, porque rede social, ou você é produto, ou você é anunciante. Né? Oi? Não, eu digo, ou você é produto, porque você está comprando lá, então eles usam para. Ou você tem que é o anunciante. Para ser anunciante no Instagram, R$50 está bom. Já ajuda bastante. Faz uma bela de um estrago positivo em nome do seu trabalho. Então eu digo assim, o seu caminho está ótimo. Isso que tem que ser feito. Então, quando eu falo isso nos meus vídeos, no meu canal, que é o Art Talks, eu procuro focar nessas questões, né? Nas questões de como você pode tornar o seu negócio mais profissional. E, principalmente, hoje, essa é uma questão que eu quero levar, é como você pode internacionalizar o seu negócio. E eu te digo por onde eu tive essa questão. Numa das apresentações que eu fiz lá para o grupo da GV, eu descobri que, em termos de mercado mundial, o mercado americano está com mais ou menos 45% do mercado mundial, seguido pela China e Inglaterra. Tá? O Brasil não chega a 1%, não chega a 1% do mercado mundial. Isso não significa que não dê para se viver bem de arte no Brasil. Mas eu digo assim, caramba, por que não vender isso para o exterior? Por que não, então, transformar o meu perfil online num perfil em inglês para que as pessoas possam, e eu começo a vender minhas obras para a Inglaterra, para a China ou para os Estados Unidos? E aí, se você cobra, sei lá, R$4.000 por um quadro aqui, está abaixo de $1.000. $1.000 para os americanos comprarem uma obra de arte, está barato. Tá bom. Então você consegue vender. E outra, tem muito mais pessoas dispostas a comprar a sua arte lá do que aqui, talvez. E olha que a gente está no mercado de São Paulo, né? Quando a gente sai do mercado de São Paulo, Rio, fica muito mais difícil. Sim. Mas, assim, a internet é um meio, né? É um meio de você encurtou distâncias. Mas precisa saber trabalhar. Não adianta só. Precisa. Tem um conjunto de coisas. Na minha visão, é um conjunto de coisas. Primeiro, o artista tem que investir em si mesmo. O que é investir em si mesmo? É investir em cursos. Estudar. Ele tem que estudar. Porque podem te tirar tudo da sua vida, menos o conhecimento. A não ser que você tenha algum outro tipo de problema de saúde, mas o conhecimento não te tiram. Então, com o conhecimento em mãos, precisa lapidar a sua carreira artística e as formas profissionais e honestas de se trabalhar com cliente estrangeiro, né? Por exemplo, eu já vendo muito para fora do Brasil, de forma orgânica, tá? Não anuncio, não nada. É pessoa que indica a pessoa, é pessoa que me viu não sei aonde. É um brasileiro que está nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, na Itália, tal. O que acontece? Ele viu meu trabalho, que é meu trabalho, tal, indicou para um americano. Já decorei uma rede de restaurantes de churrascarias nos Estados Unidos que se chama Rodízio Grill. Eu tinha uma linha de modernistas que eu fazia uns pezões, tal. Decorei muito lá. E sempre me aparecem pessoas que foram no restaurante, pegaram meu nome, colocaram no Google, me acharam e quiseram comprar um quadro comigo. E eu fiz, com toda honestidade. Uma vez a pessoa perdeu o meu contato, não sei o que aconteceu, trocou de telefone, não sei. Eu fiz uma série de quadros para ela, aí a pessoa... ela me entrou em contato com um Facebook velho meu que eu não mexo. Esse é o problema de ter várias redes sociais, tá? Você tem que estar... ou você responde a todas ou só tenha uma. Aí a pessoa... você me roubou, você me tirou meu dinheiro e não me entregou minhas obras, tal. E eu sei um contato da pessoa, porque ela mudou o telefone. Eu falei...
consegui responder, né, depois de quase um mês que a mensagem estava lá, estou aqui, suas obras estão aqui, mostrei as fotos e tal, perdemos o contato. Por favor, me mande seu novo telefone, me mande seu novo rede social, as suas coisas e tal, que a gente vai entregar seu quadro. Mandei por FedEx, a pessoa chegou, agradeceu, pediu desculpas e tal, mas é isso, né? O meu nome foi ali, né? A partir do momento que a pessoa escreveu ali para mim, você me roubou, eu falei, gente, o que está acontecendo? Que absurdo. Era inacreditável na minha cabeça aquela palavra, porque eu prezo pela honestidade. Eu já perdi dinheiro para não ser taxado. Eu já peguei obras que eu cobrei, por exemplo, um exemplo, R$ 1.000 é uma obra de 8.000, de 10.000, eu cobrei 1.000 e a pessoa me mandou refazer 5 vezes e eu tive que ficar refazendo, aquilo já virou uma loucura, mas eu entreguei a obra para não levar um nome de um mau profissional. Você tem que ser honesto e profissional com o seu cliente, principalmente o estrangeiro, tá? Por que principalmente? Porque é muito mais difícil você negociar uma troca, negociar um conserto, negociar com um quadro que você mandou para os Estados Unidos. Como é que ele vai devolver o quadro para você arrumar? Não tem como, né? Então você tem que ser honesto, tem que ser combinado não ser caro. Se você cobrou errado, arque com seu prejuízo e faça o trabalho o mais bem feito possível. Então eu acho que no começo de uma carreira internacional você tem que trabalhar essas questões, esses conceitos, né, Paulo? Isso mesmo, eu acho que você está totalmente certo. E o artista ele tem que facilitar para que as pessoas encontrem você e não só encontrar, mas facilitar para que a compra seja suave. E em marketing a gente tem uma expressão que é o consumidor procura o caminho de menor resistência. Então, se eu tiver um artista A e um artista B, só que o processo de compra com o artista A é muito mais simples, aí eu vou optar pelo artista A com certeza. Então, nessa estruturação da carreira como artista, do negócio como artista, o venda e o pós-venda são fundamentais, porque é muito mais fácil você vender para uma pessoa que você já vendeu antes, que ela já comprou, ela já tem, a conexão já está feita. E outra, como você mesmo falou, assim, a indicação de boca em boca é a coisa mais importante possível. E eu te digo assim, se eu comprei uma televisão A, e você fala assim, Paulo, eu estou querendo comprar uma televisão. Eu falo assim, eu comprei a televisão A e está tudo certo. Você não vai pensar duas vezes, você vai comprar a televisão A porque você tem uma recomendação de um amigo que essa televisão é boa. Isso vale para a obra de arte também. Então, se você tem um colecionador que tem uma obra sua, e ele fala assim, olha, o Jaime é um cara fantástico, ele produz esses retratos que eu amo. E ele fala assim, eu também quero um. Ele vai ligar para você e vai comprar. Isso vale... Eu digo que em marketing é muito mais de agricultura do que de caça. Que as pessoas em marketing ficam caçando por novos clientes. Sim. Não. Você tem que fazer o quê? Cultivar os clientes que você já tem. Porque eles vão ser os embaixadores do seu produto em qualquer outro lugar. Que você não tem esse controle. Outra coisa você tem que ser honesto também no preço, tá? Eu conheço amigos, colegas, enfim, que trabalham conforme a cara do cliente. Então, o cara chegou assim, vem fazer um orçamento aqui na minha casa. Aí você chega na mansão do cara. Tem 18 quartos, tem uma entrada de mármore, uns leões entalhados em mármore e tal. Aí você fala, vou cobrar uns 20 mil um quadro desse cara. Aí tá, suponhamos que o cara aceitou e cobrou 20 mil, o cara pagou e pôs um quadro na casa dele. Só que um amigo dele foi na sua loja, ou te encontrou em algum lugar e comprou um quadro parecido e você cobrou 2 mil. Cara, com que cara que vai ficar esse cara que te pagou 20 mil na hora que falou, por que você vendeu um quadro tão parecido com o meu pro meu vizinho ali por 2 mil? Só porque minha casa, né? Isso é feio, isso é chato. Eu acho que você tem que ter sua tabela, você tem que ter seu valor, você tem que ser honesto com o seu cliente. Não importa se vai para os Estados Unidos, se você vai aumentar o quadro, aumenta para todo mundo. Se você vai fazer você tem que ter uma tabelar seu valor para não enganar o cliente. Precificação é uma questão muito complexa. Ela envolve vários fatores, mas assim, eu concordo que existe uma questão assim, por exemplo, quando eu represento um artista que está em outro país, eu vendo a obra dele aqui, se eu vendo a obra dele aqui e ele vende a obra dele mais barata na Inglaterra, vai ficar muito chato. Então, porque quando eu tenho artistas que são de fora do país, eu tenho os direitos de vender no país.
No resto do mundo é dele. Tá. Eu vendo no país. Só que a questão de preço tem que ser a mesma. Porque o que acontece? Se eu for procurar, ok, eu estou aqui prestes a comprar um quadro do Jaime. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, antes de comprar um quadro, o que eu vou fazer? Jaime Trindade, lá no Google. E aí, de repente, eu entro no teu site, e aí lá no teu site está o quadro que eu estou querendo comprar. Sim. Só que o quadro aqui eu estou vendendo por 20 mil, e lá no teu site está por 10. No mínimo, eu vou virar as costas e vou falar para a galerista, adeus. Tá? E da mesma forma para o artista, né? O artista. Existe essa questão de você está precificando por quê desse jeito e não daquele jeito. Sim. Tem que ter, se você pode cobrar mais por uma obra, pode, as condições, cada obra em si, ela não é um commodity, cada obra em si tem uma personalidade. Você fala assim, porque esse quadro aqui me custou mais tempo de Exato. pré-produção, produção e pós-produção, mas enfim, aí você pode justificar isso. Mas existe um limite, né? Existe um limite. Mas a questão não é nem cobrar mais caro por uma obra. Eu tenho um quadro aqui que eu demorei mais tempo para fazer, tô cobrando bem mais caro que os outros, tal. E as pessoas tomam um susto, cai de costas, tal. Eu falei, mas o preço é esse, mas é o preço para quem quer pagar em 10 vezes e é o preço para quem mora o mesmo preço para quem mora em Alphaville e tem 18 quartos. É o mesmo preço, é o preço daquele trabalho. Aquele trabalho me gerou tanto de tempo para ser executado. Mas você não pode, a minha opinião, é mudar o preço conforme a cara do cliente. Porque não. Isso é chato. desonesto. Isso é chato. Você pode optar, inclusive, isso acontece muito nas galerias de arte, você pode optar por não vender, isso vai soar estranho aqui, por não vender uma obra de arte para uma pessoa em específico, para deixar para vender para outra pessoa. Tá. Porque a outra pessoa, ela é uma colecionadora mais importante, e quando você tem uma obra, imagina você já, quando você tem uma obra que está na Pinacoteca e outra no MASP, as pessoas vão pagar mais caro pelo que você está vendendo aí na sua casa. Tá. Tá? Por quê? Porque instituições ratificaram que a sua obra é importante o suficiente para estar numa instituição como o MASP e a Pinacoteca. E as galerias, elas procuram, às vezes, doar, se bem que as instituições não aceitam, elas compram, mas elas compram por um valor menor, uma Pinacoteca compra uma obra de uma galeria para pôr no acervo, e às vezes um galerista fala assim, não, eu vou deixar de vender essa obra para você, às vezes por o dobro do preço, para vender para uma instituição. Eu não sei se eu viajei um pouco na nossa conversa, mas assim, Não, tá, às vezes, assim, para quem vai comprar é importante, porque você está nesse processo de construção da sua marca o tempo todo. E quando você tem mais instituições sólidas ratificando a qualidade do seu trabalho, você aumenta o passe da sua obra. Quando você põe uma obra em leilão, se essa obra foi vendida por 1 milhão, num leilão, você estabelece preço. Então significa, bom, essa obra que é parecida com aquela obra que foi vendida em leilão por 1 milhão, ela já tem um preço por volta disso. Sim. Então, essa construção de saber quem vai comprar, quem não vai comprar, e a minha sugestão para todo mundo é o seguinte, assim como em lojas de eletrodomésticos, quando você entra numa fast frame da vida, fast shop, olha o ato fast shop, você tem uma televisão de 130 polegadas lá na porta que custa 40 mil reais. E aí você fala, que televisão linda, 40 mil reais. Mas isso aqui está longe da minha capacidade de compra. Aí você entra na loja e fala assim, 1.500 para essa televisão? Tá de graça. Tá de graça, eu quero. Isso em marketing ou em psicologia se chama priming. Você meio que fala assim, você joga um preço para uma obra e o resto é mais fácil, porque tá dentro da... Então, você pode escolher uma obra sua e falar assim, essa obra aqui está por 30. Sim. Mas 30 mil reais, Jaime? Caramba! Não, mas se você quiser, tem essa aqui por 1.500, por 2.000 e por 3.000. É muito mais fácil você conseguir vender as coisas assim. E são estratégias de marketing e psicologia que funcionam bem. No seu caso, como você tem você tem um ateliê, e onde você vende, é uma loja, não é? Um ateliê não deixa de ser uma loja. Isso é uma técnica que pode ser usada. Eu faço Enfim, isso. Eu tenho um quadro bem mais caro em relação às minhas outras obras e é o primeiro, só que assim, ele foi muito bem feito, tal, é a primeira obra que todo mundo chega, quanto tá? Tanto. E esse aqui? Esse aqui tá, esse aqui já calma o coração, né? Porque né, no mercado, o produto que tá na altura dos seus olhos são os produtos mais
mais caros, os melhores. O que tá lá embaixo são os mais baratos. Então você bate o olho primeiro aqui, ó, dos mais caros. Sim. O Tem Paulo, piadas com isso, né? Tem piadas disso. Ah, estou grávida. O quê? Ah, como que aconteceu? Quem foi? Ah, foi o cara da esquina. Como assim? É brincadeira, eu só quero fazer uma tatuagem. Tá bom, faz. a tatuagem é bem melhor, né? Gostei. Essa eu não conhecia. Exato. Ô, Paulo, vamos. Não sei se vai dar tempo ainda de falar, porque, ó, conversar sobre arte, cara, é uma coisa assim que, ó, o tempo voa. Ah, sim. Você fez cinema, ele fez cinema, administração, química, massagem. Não, massagem é brincadeira, não tem massagem, não. Na massagem é uma próxima, porque eu acho muito útil. Eu acho Tá, que se todo mundo no mundo pudesse fazer terapia e massagem nos pés, não existiriam guerras. exatamente. Fato, não existiriam guerras. Mas enquanto isso, eu comecei estudando aqui no Brasil. Eu sempre gostei muito de cinema. Eu, quando era adolescente, fazia bicos em comerciais, eu achava fantástico isso. Eu falei, não, é isso que eu quero ser no futuro. Mas eu entrei em administração, inclusive na GV, e eu sempre gostei de química. Por conta de uma professora, eu falei, não, eu quero fazer química e administração. O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu gostava dos dois. Tá? Mas o cinema sempre me atraiu. E eu eu fotografava, fazia books, eu achava legal, e eu falei assim, não, eu quero mesmo fazer cinema. E eu terminei fazendo uma inscrição para uma faculdade na Inglaterra, e eu consegui passar na faculdade, e por conta enfim, do mercado comum europeia, da comunidade europeia, pessoas que tivessem cidadania europeia tinham um desconto absurdo. E por conta do meu avô, eu terminei sendo italiano também. Acho que metade de São Paulo é japonesa ou italiana, mas enfim, ou portuguesa. E aí eu me utilizei dessa vantagem e terminei indo para a Inglaterra estudar cinema. E foi essa, e aí, enfim, estudando cinema, eu comecei a trabalhar com cinema e eu comecei a trabalhar, não trabalhar, mas ver galerias de arte, exposições de arte. Eu falei, não, isso aqui é um caminho que eu quero seguir. E a administração de empresas sempre foi a minha paixão, porque faz parte da vida. A gente usa a administração de empresas para absolutamente tudo. É um coringa, né? Uma faculdade coringa. Dá para ser um artista que fizer administração de empresas, está bem servido, né? Tem uma piada também agora, deixa eu falar aqui. Vou falar uma Mandar. piada aqui. O pessoal fala assim, lá na faculdade falava assim, quem não sabe o que é ser da vida faz ADM. Daí depois Exato. escolhe. Você vê, assim, todos os líderes de banda aqui no Brasil ou fizeram administração ou fizeram Engenharia? arquitetura. Ah, Não, arquitetura, arquitetura. Então, é fato. Você faz... Então, é muito útil. Em função da administração de empresas, da química, eu terminei montando um laboratório de impressão fine art. Por quê? Porque o meu hobby era escrever sobre arte. E aí o próximo passo foi fazer exposições coletivas de fotografia. E eu fui atrás de fornecedores e todos eles não me atendiam com a rapidez e preço que eu queria e qualidade. Eu falei, deixa então, eu vou montar o meu próprio laboratório. E terminou sendo um produto foi criado para suprir uma necessidade das exposições. Então, hoje em dia, o laboratório de produção fine art, eu uso muito de administração de empresas e química. Tá. As galerias eu uso muito do que eu aprendi na Inglaterra, eu morei praticamente 10 anos lá. E o site de arte também eu falo muito, ele foi o primeiro de todos, que era o meu blog, que eu escrevia sobre arte contemporânea, e hoje virou um portal de arte contemporânea que é muito grande. E essa semana, sim, eu lancei o Art Index. O Art Index, ele é um gerenciador de acervo. Então, por exemplo, Jaime, você pode inclusive fazer um teste beta lá. Você pode pegar todas as suas obras de arte, colocar nesse índice de obras de arte, e lá você descreve do que ele é feito, quando ele foi feito, o nome, a descrição, e ele fica no seu perfil do Art Index. Aí alguém, por exemplo, em Londres, não sei porque eu estou com Londres, mas enfim, em Portugal, resolve comprar um quadro seu. Fala assim, Jaime, me manda uma imagem desse quadro. Você fala assim, não vou te mandar uma imagem, mas vou mandar uma série de 10. Aí você entra no seu perfil, clica nas imagens que estão no seu perfil e forma uma página. E aí você manda, e essa página tem um endereço, uma URL. E aí você manda essa URL para esse potencial colecionador. Quando ele abre, ele vê lá as suas 10 imagens, e ele clica, a imagem vira
e fala, essa imagem é tal, é de tal, custa tal, custa tal. E ele fecha, abre a outra. Então ele consegue ver um portfólio seu já montado e ele vai falar assim, eu quero comprar essa. Aí ele clica num botão, ele entra numa conta sua do PayPal, porque o PayPal ele serve para fazer Sim. vendas internacionais, faz a compra e você manda o quadro para ele. Então, ele funciona para artistas, para gerenciar acervo, porque a gente vai guardando as fotos nos HDs e termina perdendo tudo. Sim. Então, ele é um jeito de você ter todo o acervo dentro de uma plataforma online e você pode enviar o que você quiser para onde você quiser. E aquele quadro que você vendeu para Portugal, você escreve como vendido e põe o endereço que ele foi. E aí você tem um mapa do mundo que diz onde estão as suas obras de arte na história. Genial. É muito legal, né? Isso aí seria Sim. assim, seria um site para quem não tem site, um site catálogo para quem não tem site e catálogo, seria isso. Sim, mesmo quem tem site, você pode fazer o seguinte, isso a gente não está desenvolvendo nesse momento, mas a gente vai desenvolver onde você vai subir a imagem no Art Index e você vai clicar e você vai jogar essa imagem já no seu site. Ele faz o upload para o seu site imediatamente, para você não ter que precisar de programadores para fazer isso, né? Porque o que a gente sofre como artista é essa parte técnica, né? Então, a gente precisa de ter simplificadores de processos, né? E principalmente na hora que você tem um evento, uma exposição, e alguém quer ver teu trabalho, você fala assim, putz, onde é que estão todas as imagens, em que HD que eu deixei tudo? Está tudo no Art Index, você separa as 30 fotos que você quer mandar para uma seleção e manda uma URL. Então, hoje a gente inaugurou a versão beta, e aí depois, se você quiser experimentar, Claro, vai ser um prazer. farei sim. Você acha que um dos grandes problemas dos artistas é a falta de organização? Porque assim, Sim, apesar de sim. eu ter arquivos, eu comecei a numerar meus trabalhos de 2 anos para cá. Antigamente eu não numerava, porque eu achava que era só mais um quadro. Eu não tinha esse controle. Hoje eu coloco um certificado de autenticidade nas minhas obras, eu não colocava antigamente. Né? Você tem que ter um pouco mais de preocupação com a sua carreira, mas assim, 99% das pessoas que conheço certificado de autenticidade, que bobeira. O cara quer comprar o quadro, pôr na parede, não sei o quê. Então, você acha que falta essa organização? Isso seria da administração da carreira? Olha, a falta de organização, eu não vou só criticar ninguém, não é crítica assim. Sim. Não é só do artista, é de um empreendedor como um todo, é de um gerente, de qualquer pessoa que tem empresa. Uma empresa ela só consegue crescer se ela se organiza nos seus métodos. Agora, inicialmente é difícil fazer isso, porque não existe hábito. E o hábito é uma construção. A gente tem maus hábitos e bons hábitos. Então a gente tem que pegar aquela meia hora que a gente fica por dia na rede social só olhando gatinhos fofos, e a gente tem que dedicar pelo menos 30 minutos por dia para organizar a nossa coleção, o nosso acervo, para facilitar para que quando a oportunidade chegar, a coisa... Eu digo o seguinte, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, as oportunidades aparecem, mas você tem que estar preparado também para absorver isso. Aí você fala assim, pô, esse cara tem sorte, ele vende muito bem. Não é só isso. Ele vende, não, mas ele se preparou muito para conseguir fazer isso. Porque, eu não quero generalizar o artista em si, mas o artista parece que ele é um pouco mais sonhador, vive um pouco no mundo mais do romantismo e não se preocupa nessa parte prática, dessa racionalidade, né? Eu tenho uma tabela Excel aqui que eu mesmo montei do jeito que eu descobri fazer aqui, de tudo que eu ganhei de 2010 para cá, de tudo que eu gastei de 2010 para cá, porque eu preciso entender como está funcionando a minha carreira financeiramente. Eu tenho uma pasta que só com fotografias de modelos, eu tenho uma pasta que só com fotografia dos meus quadros, agora eu tenho uma pasta toda só com fotografia dos meus quadros, com certificado de autenticidade, com numeração. Eu ainda não tenho para quem foi, porque loja física, assim, o cliente vem, compra um quadro e vai embora. Então você não sabe, às vezes, de onde que ele é, enfim, não tenho ainda essa organização, mas quem sabe, é um próximo passo, não sei. Mas eu acho que o artista ele é tem um processo. É um processo. Tem que ter o controle da sua vida, né? Ele tem que ter o controle das suas coisas. Já aconteceu de eu pegar uma encomenda, um quadro que você fez assim, tal. Eu falei, cadê a foto? Perdi a foto. Pus no Facebook, achei a foto no meu Facebook, quer dizer,
estava na nuvem e não estava mais no meu computador porque perdeu no HD. Quer dizer, ou eu mesmo perdi a foto. Você tem que ter um mínimo de controle possível da sua carreira, principalmente da organização. Acho que se organizar, inclusive com encomendas, com clientes, é um dos passos principais para você ter uma carreira sólida. E você fala muito isso no seu canal Art Talks. Seu canal está com 9.180 inscritos aqui, estou vendo aquele aqui do lado. O que te deu na cabeça de fazer um canal no YouTube? Tinha pouca instrução, poucas pessoas ajudando os artistas? Eu tenho 4.000 postagens sobre arte no ArtRef. Chama artref.com. Tem mais ou menos 4.000 postagens sobre a arte contemporânea. E eu descobri que as pessoas gostam de mais vídeo do que de ler. Sim. Então, eu falei assim, então tá na hora de eu pegar o que eu sei e jogar isso para vídeo. É mais fácil, é mais intuitivo. E aí eu comecei a falar sobre o que eu sempre falei nos últimos 10 anos, só que em forma de vídeo. É interessante isso porque eu nunca tive tanto tipo de interação como eu tenho através do canal de vídeo, do canal do ArtRef, do Art Talks, como as pessoas que escreviam no meu site de arte. Então, é muito mais eficiente. Eu tenho um irmão e eu sempre falo assim, você leu o manual? Ele falou, não vi no YouTube ainda. Ele não quer saber de ler, ele gosta de ver as coisas. Vou te explicar. Acontece o seguinte, outro dia eu vi você fazendo eu assisti uma entrevista sua acho que um fotógrafo de fine art, que é filho de alguém, que também era artista, não lembro de quem era aqui. Como que eu escutei a sua entrevista, o seu podcast, pintando. Enquanto eu estava pintando, eu estava ouvindo você falar. Então, acontece muito isso hoje, né? Tem muita gente que está, inclusive, escutando esta entrevista aqui, trabalhando. Então, tô lá pintando, tô lá lavando louça, limpando a cozinha e escutando o Jaime com o Paulo, conversando, tal. Às vezes, o mundo moderno tá tão corrido, porque separar para ler, né? Não tô justificando a preguiça, tá, gente? Quem é preguiçoso, não tem desculpa. Mas às vezes você consegue intercalar, coloca lá um podcast, uma entrevista e vai fazendo o seu trabalho. Pô, eu pinto, eu adoro o canal de ciência lá, que fala sobre o SpaceX e tal. Pô, eu coloco umas entrevistas falando sobre ciência, de ácidos, não sei o que, e vou pintando. Vou fazendo meu quadro. Quando eu vi, passou 2 horas, terminei o que eu tinha que fazer na pintura e consegui escutar uma entrevista inteira. Eu acho que é isso mais que acontece, a não ser quando tem referências visuais. As pessoas visuais. procuram um caminho de menor resistência. Exatamente. E nós encontramos, né? E aí cabe a mim, e você faz isso com excelência, saber e dá trabalho, né? Dá trabalho. Claro. Eu não sei, para mim dá um trabalho do cão para fazer um vídeo, assim, porque eu faço passo a passo, dá um trabalho, mas assim, para quem recebe, para quem vê o vídeo com as dicas de como, e olha, eu sempre deixei muito claro, eu falo de negócio de arte, eu não falo sobre arte. Se alguém quiser que eu veja portfólio, fala assim, olha, eu não sou a pessoa certa para isso, mas se quer falar de negócio de arte, de como profissionalizar, esse é o meu canal, tá bem claro ali. Mas assim, o que eu gasto é para facilitar o outro lado. E isso para mim é muito importante. Vale a pena. Eu acho que é muito legal. Assim, e você fala assim, puxa, eu fiz uma série de coisas e abriram portas. E o meu canal me abriu portas para uma série de outras coisas que eu não imaginaria que fossem possíveis. Eu aluguei uma casa através do meu canal no YouTube. Olha que absurdo. É um absurdo. Eu consegui um amigo que me seguiu, que veio fazer aula comigo e falou, não, você vem morar aqui na minha casa, eu te alugo a casa. Quer dizer, foi um período da minha vida, mas mudou minha vida. Mudou porque mudou a minha forma de eu pensar, mudou o lugar que eu estava, a cidade que eu estava morando, fui morar em Cotia. Então, porque a gente fica muito na zona de conforto, muito parado no tempo, muito no ostracismo, e às vezes tem alguma coisa que tem que chacoalhar na sua vida, mas não espera vir uma coisa ruim para chacoalhar a sua vida, pode ser uma coisa boa. E assim, o YouTube, é óbvio, não vai deixar a gente rico aqui, de jeito nenhum, já foi a época que o YouTube dava dinheiro para alguma coisa, mas vai abrir portas, vai mudar a vida de alguém, né? Às vezes não é só mudar a sua nossa vida, você está mudando a vida de alguém, você mudou a vida de alguém. A partir do momento que alguém aprendeu alguma coisa com um vídeo seu aqui, você muda a vida de alguém. Eu acho que assim, por que a gente faz o que faz? A gente faz o que faz para poder ajudar a coisas que são maiores do que a gente. Tá? Nós somos seres coletivos, a gente está aqui para ajudar um ao outro. Existem casos, mas não é a maioria,
A gente está aqui hoje, a roupa que eu estou vestindo não foi feita por mim. Sim. A gente depende de outras pessoas. E a natureza do ser humano é ser coletiva. Existem exceções, existem criminosos, existem pessoas que são extremamente egoístas, mas eu acho que a gente tem que fazer coisas para ajudar os outros. E aí as coisas terminam... Quando a gente faz isso com uma certa constância e persistência, a gente começa a perceber nuances no nosso negócio e essas são as portas que se abrem. Então, para quem está ouvindo a gente, se a gente for fazer um resumo disso, no momento pode não fazer sentido, mas com o tempo as coisas começam a fazer mais sentido. Se você está disposto a começar a correr todo dia, pega o tênis e põe no canto da cama, porque você vai lembrar que quando você acordar, você vai olhar o tênis e vai assim, esse é o que eu tenho que fazer hoje. E em busca da excelência, acho que é isso que a gente tem que procurar sempre. Não é fácil, mas tem que tentar, tem que fazer. Parado no lugar... Bom, ninguém falou que a vida é fácil. Ninguém falou que ia ser simples mesmo. Não veio mas eu acho que a gente pode transformar isso em divertimento. Claro. Sabe? Um amigo meu falava assim, olha, problemas, você resolve um num dia e no dia seguinte aparecem 2 fresquinhos. 2 novos problemas fresquinhos. Então, o que diferencia as pessoas não são os problemas, mas é a forma com que elas lidam com os problemas. Paulo, eu acho que a conversa está muito legal, mas está chegando quase no final aqui da nossa... Daqui a pouco as pessoas vão estar dormindo aqui na nossa conversa. Aqui. Mas já passou mais de 1h20 aí. Uau. Porque o assunto é um assunto muito rico. Não entramos aí na questão da estética das artes, enfim, tem muita coisa para conversar. De repente aí, quem sabe a gente faz uma segunda Claro, vai ser um prazer. Aí. Falar de arte é uma coisa que eu gosto muito. Eu quero que você passe aí o que você tiver que falar, projetos, o que vai sair no ar, o que não vai. Provavelmente daqui a umas 2 ou 3 semanas sai a nossa entrevista aqui no YouTube. Você está assistindo agora, estou falando no passado. Então, você é o cara do futuro aí que está me ouvindo. Então, assim, fala dos seus projetos, as coisas aí esse site aí que você está, esse catálogo, esse index aí que você está fazendo, ou alguma mensagem para deixar para as pessoas, apesar de que você já deu um monte de dicas aqui, um aulão que você deu aqui. O momento é agora. Então, deixa eu fazer sobre os projetos. O maior de todos os projetos é esse agora, que chama artindex.com, tá? artindex.com, e lá a gente está disponibilizando uma forma de você organizar todo o seu acervo dentro disso. Num passo seguinte, a gente vai abrir para que as pessoas possam comprar e vender no próprio site, como se fosse um marketplace. Mas o artindex.com é um belíssimo de um projeto e veio para ajudar todos os artistas, colecionadores e galeristas que eles podem ter o perfil lá dentro. Isso é legal. Como eu estou sempre escrevendo sobre arte, principalmente voltado ao negócio de arte, é olhar os vídeos que eu tenho publicado no Art Talks, né? Que está no YouTube, que inclusive a gente se conheceu por conta disso. Tudo isso veio através de um site de arte que se chama ArtRef, de referência, então artref.com, onde eu escrevo sobre o que está acontecendo. Eu e uma turma, né? Quando eu falo eu estou sendo muito egocêntrico, eu estou bem assessorado por bastante gente, e cada um no seu galho, produzindo assuntos sobre arte. Beleza, é isso. Paulo. A minha mensagem, como eu falei, eu acho que as pessoas não podem... É muito fácil a gente se vitimizar por conta da crise, mas na crise aparecem as melhores oportunidades para as pessoas se darem muito bem. Eu falei que a natureza ela é indiferente do que a gente quer da vida. Quando a gente começa a produzir, começa a tomar a rédea na nossa vida, as pessoas começam a olhar para a gente e para o nosso trabalho junto. Eu acho que essa é a experiência que a gente pode passar para todo mundo. Beleza. Paulo, os endereços dos sites que você citou está no corpo desse vídeo aqui, está aqui na descrição. Legal, vídeo. ótimo. Aqui vai ficar, embaixo aqui da janelinha, está aparecendo o seu Instagram, tá? O pessoal pode seguir ele no Instagram, mandar um direct para ele. Presta muita atenção nas coisas que ele falou aqui nessa entrevista. Tem um canal dele aqui, o Art Talks, no YouTube, que dá dicas de como
construir uma carreira sólida, criar um estilo próprio, embalar quadros, entrevista com outros artistas, porque às vezes você escutando a entrevista com outras pessoas, você, comigo também aconteceu isso, você consegue às vezes resolver um problema que está ali te atrapalhando. É muito legal também, eu aconselho vocês a dar um pulinho lá. O Paulo tem uma maneira muito polida e didática de ensinar, de explicar as coisas que, nossa, é professor mesmo, é professor de faculdade, aqueles de federal. Obrigado. Perfeito, perfeito. Pessoal, e é isso, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Foi mais um bate-papo aqui falando sobre o mercado de arte, a profissão artista, algumas dicas para vocês aí de casa. Se te serviu, escreve aqui nos comentários, não deixa de seguir o Paulo lá. Me segue também nas redes sociais, jaimetrindade.arte no Instagram, tá aqui embaixo aqui. E deixa o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de arte e cultura. Não adianta mandar pro pessoal do futebol que ninguém vai assistir. Mas compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal e está aqui pela primeira vez, se inscreve que aqui sempre tem conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. E tchau, tchau para todo mundo. Obrigado, foi um prazer. Tchau, fui.